Você já olhou para sua modesta colheita de abobrinhas e sonhou com algo grandioso, com uma abobrinha do tamanho do seu cachorro, ou uma abóbora que você não conseguiria levantar sozinho? Parece que isso é coisa de fazendeiro profissional, com tecnologias secretas. Mas e se eu te disser que qualquer um pode cultivar um verdadeiro gigante vegetal? Hoje vamos revelar 7 segredos essenciais que vão te ajudar a transformar sua horta em um palco para recordes. E acredite, depois deste vídeo, você vai olhar para as sementes de abóbora com olhos completamente diferentes. Cultivar vegetais gigantes não é apenas jardinagem. É quase um esporte, com suas próprias regras, campeões e, claro, segredos. Pessoas competem em feiras, tentando quebrar recordes mundiais. E na base de cada um desses recordes não está a magia, mas sim um cálculo preciso e o conhecimento da biologia da planta. Nós reunimos para você a essência desses conhecimentos. Por onde tudo isso começa? O segredo número 1, e talvez o mais importante, é a genética correta. Sejamos honestos. Não dá para pegar qualquer semente de um pacotinho de abobrinha comum e esperar um recorde. Seria o mesmo que esperar que seu poodle fofo de repente cresça do tamanho de um São Bernardo. O potencial genético simplesmente não é o mesmo. Para gigantes de verdade, você precisa de sementes especiais. Se falamos de abóboras, o campeão aqui é um só, a variedade Atlantic Giant. É com sementes dessa variedade que se cultivam recordistas mundiais de 1 tonelada. Sim, você não ouviu errado, 1 tonelada inteira. Para as abobrinhas também existem suas variedades gigantes, selecionadas especificamente ao longo dos anos. O que elas têm de tão especial? Essas sementes são o resultado de décadas de trabalho minucioso. Jardineiros de todo o mundo, ano após ano, selecionaram os maiores frutos, cruzaram-nos e selecionaram novamente os melhores dos melhores. É como a criação de cavalos de corrida puro sangue. Você pega os genes de campeões para obter um novo campeão. Portanto, esqueça as sementes aleatórias, compradas com o troco no supermercado. Sua primeira tarefa é encontrar sementes com pedigree. Você deve procurá-las com colecionadores ou em lojas online especializadas. Este é o seu bilhete para a liga principal da horticultura. Sem a semente certa, todos os outros segredos simplesmente não funcionarão. Este é o alicerce do seu futuro recorde. Ótimo! Você tem em suas mãos as sementes de um futuro campeão. Mas mesmo o atleta mais talentoso precisa de uma base de treino de excelência. E aqui passamos para o segredo número 2. A preparação do solo. E acredite, não se trata de simplesmente cavar um buraco. Estamos a preparar um verdadeiro banquete, um festim real para o nosso futuro gigante. Compreenda algo fundamental. Esta planta está prestes a realizar um feito extraordinário. Ela terá de alimentar um fruto com dezenas ou até centenas de quilos. A terra de jardim comum não serve para isso. Ela esgotar-se-á em poucas semanas. Precisamos de um supersolo. A base de tudo é a matéria orgânica. Muita matéria orgânica. Estrume bem curtido, composto maduro, humus de folhas. Tudo isto são os seus melhores amigos. A sua tarefa é criar um solo que seja solto, arejado e tão nutritivo que as raízes da planta possam crescer facilmente e obter tudo o que precisam. Esqueça os pequenos buracos. Para um gigante, prepare-se um buraco de plantio inteiro, de pelo menos 1 metro por 1 metro, que será preenchido até a borda com esta mistura fértil. Este trabalho é melhor feito com antecedência, para que o solo tenha tempo de amadurecer. Este é o seu principal investimento, o seu alicerce. Pois sobre um alicerce fraco não se constrói uma casa grande, e num solo pobre não se cultiva um gigante. Bem, temos sementes de elite e um solo de excelente qualidade. O que mais poderíamos querer? O que falta é espaço. E este é o nosso terceiro segredo, o espaço individual. Imagine que o seu futuro gigante é uma personalidade VIP, alguém que não suporta vizinhos próximos ou agitação. Ele precisa de muito,
mas muito espaço mesmo para se sentir confortável. Não estamos falando de apenas alguns centímetros extras. Estamos falando de uma área inteira. As ramas, ou guias, de uma abóbora ou abobrinha gigante podem se estender por muitos metros em todas as direções. E as folhas? Não são folhas comuns, são verdadeiras folhas gigantescas, cada uma do tamanho de um prato grande. E cada uma dessas folhas funciona como uma pequena usina solar, produzindo energia para o crescimento do fruto. Se você plantar em um espaço apertado, a planta começará a lutar por luz. As folhas se sombrearão umas às outras. As raízes irão competir por água e nutrientes com as plantas vizinhas. Toda a energia valiosa não irá para o crescimento da abóbora, mas sim para a sua sobrevivência em meio à multidão. Por isso, esqueça os canteiros padrão. Uma única planta dessas precisa de uma área de aproximadamente 10 a 15 metros quadrados. Sim, é como um tapete de sala de estar. Mas este espaço não é um capricho, é uma necessidade de produção. Dê ao seu campeão o espaço que ele merece, e ele o recompensará com um tamanho verdadeiramente inacreditável. A nossa planta está a crescer, tem um ambiente ideal e solo fértil. Agora precisa de beber. E quando digo beber, refiro-me a beber muito, mas mesmo muito. Este é o segredo número 4. Rega correta e abundante. Esqueça o regador habitual com que costuma regar os seus canteiros. Para um gigante, é como uma gota no oceano. Uma abóbora gigante adulta pode consumir até 100 litros de água por dia. Consegue imaginar a escala? É uma banheira inteira de água, todos os dias. Por que tanto? É simples. O próprio fruto é composto por 90% de água. Para que ganhe vários quilos por dia, precisa de um abastecimento constante. E a rega não deve ser feita por cima, nas folhas. A água deve ser derramada lenta e abundantemente na base, para que penetre no solo a grande profundidade, onde estão as raízes principais de absorção. A rega superficial é um engano. Ela apenas cria uma crosta e não permite que a umidade chegue ao seu objetivo. O seu solo deve estar sempre úmido, como uma esponja bem espremida, mas sem se transformar num pântano. A constância é a chave. Variações bruscas, da seca ao excesso de água, causam stress à planta e podem levar à rachadura do fruto. Por isso, se decidir cultivar um gigante, esteja pronto para se tornar um verdadeiro aguadeiro. É um trabalho árduo, mas sem ele, não terá sucesso. A água é o transporte que leva todos os nutrientes do nosso supersolo diretamente para o fruto. E agora, chegamos ao ponto mais interessante e, provavelmente, o mais desafiador para qualquer jardineiro. O segredo número 6 é a regra do um só. Este é o momento em que você precisará ter pulso firme e até ser um pouco implacável. Para cultivar um fruto verdadeiramente gigante, você terá que sacrificar todos os outros. Imagine a cena. Sua planta está vigorosa, cheia de vida. Ela floresce, e nela aparecem muitos pequenos e bonitos frutinhos recém-formados. O coração do jardineiro se enche de alegria. Parece que a colheita será abundante. Mas é exatamente neste ponto que você precisa se conter e dizer: pare. Se você deixar todos esses frutinhos, a planta vai dividir sua energia entre eles. No final, você acabará com uma dúzia de abobrinhas ou abóboras comuns, de tamanho médio. Mas nosso objetivo é o gigante. Portanto, assim que surgirem na rama principal alguns frutos bem formados, do tamanho de uma bola de tênis, você deve fazer sua escolha. Escolha um, o mais promissor de todos. Ele deve ter uma forma perfeita e um pedúnculo grosso e vigoroso. Esse será o seu futuro campeão. Todos os outros, sem a menor hesitação ou pena, devem ser removidos. E também, pince a ponta da rama, para que ela não continue a crescer em comprimento. Este é um momento psicologicamente muito importante. Mas entenda bem, toda a força incrível da sua planta enorme, toda a água e todos os nutrientes, agora serão direcionados para o crescimento desse único fruto escolhido.
É como redirecionar o curso de um rio caudaloso para um único lago. Só assim você conseguirá um resultado verdadeiramente espetacular. E chegamos à reta final. Temos uma única planta, uma única haste e um fruto escolhido a dedo, que cresce a um ritmo espantoso. Poderíamos pensar que é hora de relaxar, mas não é bem assim. Chegou a hora do sétimo e último segredo, o cuidado régio. Agora, o seu futuro gigante não é apenas um vegetal. É uma joia que precisa ser protegida e cuidada com o máximo carinho. Em primeiro lugar, a proteção contra o solo. O fruto cresce, torna-se pesado e repousa sobre a terra úmida. Isso é um convite direto à podridão. Para evitar isso, é essencial colocar sob a abóbora ou abobrinha uma pequena tábua, um pedaço de esferovite ou isopor, ou um pequeno monte de areia. Isso cria uma barreira de ar e protege a casca delicada da umidade e de pragas. Em segundo lugar, a proteção contra o sol. Sim, o sol fornece energia, mas os seus raios escaldantes podem causar queimaduras e retardar o crescimento. Por isso, em dias particularmente quentes, é preciso sombrear o fruto. Pode-se construir uma pequena cobertura sobre ele ou simplesmente cobri-lo com um tecido leve. É como um chapéu de sol para uma criança na praia. E em terceiro lugar, a proteção contra si mesmo. A haste onde o fruto cresce pode danificá-lo. À medida que cresce, a abóbora pode começar a pressionar ou dobrar o próprio caule. Por isso, a posição do fruto deve ser ajustada cuidadosamente, virando-o alguns centímetros a cada 2 dias. É um trabalho de joalheiro que exige precisão e delicadeza. Deve garantir o máximo de conforto ao seu campeão, para que nada o impeça de atingir todo o seu potencial gigante até ao momento da colheita. Mas o verdadeiro ponto de virada, que separa os amadores dos campeões, é a poda implacável e a escolha de um único e exclusivo fruto. A maioria dos jardineiros sente pena de remover frutos jovens bonitos e saudáveis, e é aí que eles erram. Imagine que toda a potência de uma planta enorme, toda a água e todos os nutrientes que ela absorve do seu solo rico sejam direcionados não para 10 frutos médios, mas sim para um único, o escolhido. Toda a energia das raízes e das folhas se concentra num único ponto. É nesse exato momento que o milagre acontece. O fruto começa a crescer, não de dia para dia, mas de hora em hora. Você vai ver como ele aumenta literalmente diante dos seus olhos, ganhando vários quilos por dia no auge do crescimento. Esta é a verdadeira magia, aquele impulso que transforma uma abobrinha comum num verdadeiro monstro de dezenas de quilos. Essa decisão exige coragem, mas é ela que leva a resultados impressionantes. Então, como podem ver, o segredo das abobrinhas e abóboras gigantes não é magia, mas sim uma combinação de sementes certas, preparação cuidadosa e manejo inteligente, onde a concentração de toda a força da planta em um único fruto desempenha um papel fundamental. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Esperamos que estas dicas inspirem vocês a terem seus próprios feitos na horta. Se acharam interessante, por favor, deixem um like e se inscrevam no nosso canal para não perderem os próximos vídeos. E vocês, já tentaram cultivar algo gigante? Ou talvez tenham seu próprio segredo? Compartilhem sua experiência nos comentários.